O caminhoneiro descobre câmera oculta no baú e revela segredo que mudou sua vida. Lucas Oliveira já conhecia cada curva, cada buraco e cada ponte das estradas do Brasil. Eram mais de 20 anos na estrada, carregando cargas e histórias pelo país. Mas naquela manhã cinzenta e chuvosa, na praça de pesagem de São Lourenço, algo que ele jamais imaginou aconteceu. Aquelas gotas grossas que batiam no para-brisa pareciam anunciar o que viria. Uma reviravolta que arrancaria o chão debaixo dos seus pés. Estacionado, o ronco do motor ainda quente preenchia o silêncio da praça quase vazia. Lucas abriu o baú do caminhão, a madeira ressecada rangendo sob suas mãos calejadas. Ele só queria reorganizar a carga, garantir que tudo estivesse firme para a próxima jornada. Foi quando, entre a bagunça de lonas e ferramentas, seus dedos tocaram algo estranho. Um pequeno dispositivo preto, grudado no canto, quase imperceptível. Um objeto minúsculo, de formato retangular, com uma lente microscópica. Quem colocaria isso aqui? A pergunta martelava na cabeça dele enquanto um nervosismo desconfortável ia tomando conta. As feições de Lucas contorceram-se em uma expressão de choque quando, numa tela velha do seu celular, ele conseguiu ligar o aparelho que estava escondido ali. As imagens começaram a rodar, mas não eram filmagens comuns. Mostrar o que ele fazia no caminhão, dentro da barraca improvisada, em momentos privados que ninguém jamais deveria ter visto. Trocas de roupas, conversas amenas com a família pelo telefone, risadas abafadas com amigos durante uma pausa no caminho. Tudo isso capturado sem aviso, sem permissão, sem respeito. O silêncio gritava dentro dele. Um nó se formou no peito de Lucas. As mãos suavam frio. A sensação era de inimigo invisível. Um invasor que atravessava a sua vida como um cortante fio de aço. Isso não pode ficar assim, pensou, o coração acelerando. A revolta queimava, intensa e cortante, como um fogo espalhando-se por dentro. Lucas sabia que aquela câmera escondida era só a ponta de um iceberg misterioso e sombrio, e que a empresa para a qual trabalhava talvez tivesse algo a ver com isso. Mas até onde iria essa teia? Quem mais estaria sendo espionado? Ele precisava descobrir e, acima de tudo, precisava expor. O caminhoneiro sentou ali, no meio da chuva que começava a engrossar, e uma ideia começou a clarear entre a confusão. Compartilhar aquilo com o mundo seria o primeiro passo para derrubar quem o queria calado e reprimir. Mas e o preço? Demissão, processos, ameaças. Tudo parecia vir junto, sorrateiro e ameaçador. Lucas apertou os punhos, o medo e a determinação se misturando numa tensão cruel. Nas estradas longas e solitárias, ele não estava mais só. Aquela invasão invade a vida de muitos, pensou. E talvez, só talvez, fosse hora de transformar sua dor em resistência. Mas a dúvida o esmagava. Até onde ele iria para proteger a sua dignidade de seus colegas? O que exatamente estava por trás dessa câmera oculta? O mistério só começava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava ali, no meio da chuva forte, com o coração disparado e a mente a mil. Ele nunca imaginou que encontraria algo tão invasivo e perturbador. Mas enquanto tentava processar tudo, um som cortante interrompeu seu pensamento. Um grito à distância vindo de um café próximo na praça de pesagem. Sua atenção imediatamente se voltou para a origem do barulho. Com passos apressados, Lucas se aproximou. O que encontrou o deixou em choque. Um grupo de motoristas semi-divertido em uma cena caótica. Um dos seus colegas, Carlos, estava caído no chão, segurando o peito, enquanto os outros tentavam ajudá-lo. O desespero tomava conta do ambiente. Uma mulher chorava, gritando por socorro. Ele não consegue respirar, dizia ela, com os olhos arregalados de pavor. A adrenalina pôs Lucas em movimento. Ele já havia aprendido o básico de primeiros socorros durante sua formação. Chegou perto e viu o que podia fazer. Mas, antes que pudesse agir, algo disparou no fundo de sua mente. Um flash. Imagens da câmera. E se aquilo tudo estivesse conectado? O aperto no peito que ele sentia não era só pela preocupação com Carlos, mas por uma sensação de que algo muito maior estava prestes a desmoronar. Por fim, não havia tempo para pensar. Ele se ajoelhou ao lado de Carlos. Vendo o rosto do amigo ganhar uma coloração azul, Lucas começou a realizar as manobras de reanimação, chamando o nome do colega, incentivando-o a voltar. Mais motoristas se juntaram, alguns ajudando, outros apenas observando, mas todos pareciam paralisados pelo medo. A mulher continuava a gritar e o desespero parecia se espalhar. Foi então que uma sirene ao longe soou. A ambulância estava a caminho. Mas o clima de tensão foi interrompido quando Lucas avistou um homem estranho se afastando do grupo. Ele tinha um olhar furtivo e algo à maneira como estava vestido parecia fora do lugar naquelas estradas. O caminhoneiro o seguiu instintivamente enquanto o grupo se agitava. O homem não parecia perceber Lucas, perdido em seus próprios pensamentos e aflições. Mas à medida que Lucas se aproximava, sentiu o impulso de perguntar: "Quem é você? O que você quer aqui?" O invasor virou-se lentamente. Seus olhos furtivos se fixaram em Lucas. "Digamos que estou apenas observando", respondeu com um sorriso sinistro, e a mente de Lucas explodiu em desconfiança. Era a primeira vez que via o homem, mas uma sensação de reconhecimento o invadiu, como se aquela figura estivesse ligada à câmera, à invasão da privacidade. Enquanto tentava decifrar a resposta, a ambulância chegou, e o paramédico imediatamente tomou conta de Carlos. Lucas ainda estava atento ao homem, que agora começava a rir. "Ei, você estava gravando isso?" Lucas gritou. Mas o outro apenas sorriu e desapareceu entre os caminhões estacionados, como se tivesse dissolvido na névoa da chuva. A conexão que ele sentia só aumentou. Algo não parecia certo. A câmera oculta, Carlos passando mal, aquele homem enigmático. Era tudo parte de um plano maior. O medo se transformou em uma determinação feroz. A verdade começou a se formar em sua mente. A câmera não era só sobre ele, era um jogo. E se Carlos fosse apenas uma de suas peças? O que mais ele desconhecia? A adrenalina pulsava nas veias de Lucas, e a pergunta assombrava sua mente: quem realmente dirigia o destino de todos ali? Lucas olhou para a ambulância.
onde os paramédicos lutavam para salvar Carlos. Sabia que precisava estabelecer uma conexão entre aquelas peças desconexas. Mas como? Ele estava prestes a se afundar em um mistério muito mais profundo do que imaginava. E o tempo parecia escorregar entre seus dedos. E a dúvida que o consumia agora era uma: quem era o verdadeiro inimigo? E a que preço ele descobriria essa verdade? Lucas continuou sua perseguição ao homem estranho, seus passos apressados ecoando na praça molhada. A adrenalina pulsava em suas veias. Sua mente lutava com a confusão, mas algo dentro dele não hesitava. Era preciso saber quem era aquele intruso. O rosto do homem se desvanecia na neblina da chuva, mas seus olhos ardentes permaneciam fixos na memória de Lucas. O tempo parecia passar em câmera lenta. Ele se desviou de caminhões estacionados, de olhares curiosos, de motoristas perplexos. Quem é você? O que quer aqui? Ele repetia mentalmente, com a voz de Carlos ecoando em seu coração. O desespero no café, a vida de seu amigo em risco. Tudo estava conectado de alguma forma. Quando Lucas finalmente alcançou o lado de um caminhão abandonado, viu o estranho desaparecer atrás de um barranco. O homem tinha desaparecido, mas um leve fragor interrompeu a busca de Lucas. Era um barulho, um estrondo repentino que reverberava para além da chuva. Ele voltou-se e seu coração parou. Uma explosão, um caminhão na praça, um grande veículo de transporte, começou a emitir fumaça densa e pedaços de metal voaram para o ar. Gritos eclodiram, a multidão imersa em pânico. Lucas não conseguia acreditar no que via. O café, o grupo reunido, todos estavam em caos. O homem misterioso definitivamente estava atrás disso. Instintivamente, Lucas correu em direção ao caminhão em chamas, onde alguns motoristas tentavam ajudar os feridos. Carlos precisava saber se ele estava bem. A imagem do amigo caindo o pressionava. Nesse instante, o calor das chamas intensificou-se e as sirenes das ambulâncias se aproximavam rapidamente. Mas a destruição já se instalava. O ar estava pesado de fumaça e horror. Ele se forçou a passar pela multidão, enquanto o pânico ficava mais alto. E então avistou Carlos. Os paramédicos o haviam levado para um canto, mas a expressão de dor no rosto do amigo o paralisou. O peito de Lucas se apertou novamente, mas agora vazio de sentimentos. As vozes ao seu redor tornavam-se um eco distante. Lucas! Uma voz familiar chamou através do caos. Era Juliana, sua namorada. Ela corria em sua direção, o olhar tomado pelo medo. Eu vi o que aconteceu, ela gritou, quase chorando. Lucas sentiu um frio na barriga. O que ela queria dizer? A câmera, tudo está ali. Eu vi quem colocou. Ela prosseguiu, desesperada, a voz tremendo. Lucas estava em choque. O que você está falando, Juliana? Perguntou, sua mente girando. Ela pegou suas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Era Daniel, ele fez isso. Ele estava espionando você. E agora isso é o que se tornou? A revelação atingiu Lucas como um soco. Daniel, seu melhor amigo de anos, o cara que ele confiava. Por que ele faria algo tão cruel? Ele me traiu. A incredulidade o consumia. O mundo ao redor parecia girar em um vórtice de traição e chamas. Todos estavam em risco. Tudo isso era uma armadilha. E sua vida estava à beira de um abismo. Lucas! Juliana o chamava, tentando puxá-lo de volta à realidade. Você precisa agir. Ele vai querer mais.
Isso não termina aqui. Os olhares à sua volta eram de confusão, dor e um medo acentuado pela incerteza. O conhecido agora parecia um labirinto de traições. E Lucas se sentia perdido em meio a tudo isso. Ele não sabia como enfrentar Daniel, ou mesmo o que dizer a Carlos quando a poeira assentar. Enquanto a fumaça tomava conta da praça de pesagem, o verdadeiro inimigo se revelava. E Lucas sentiu um novo peso sobre seus ombros. Não era mais apenas sobre ele, mas sobre todos os caminhoneiros. E as perguntas se multiplicavam em sua mente atormentada. Para onde essa verdade o levaria? E a que custo? A tempestade ainda estava longe de acabar. Lucas estava ali, perdido em meio ao caos e com a revelação de Juliana ecoando em sua mente. A fumaça do caminhão em chamas subia como um aviso sombrio no céu cinzento. Ele olhou para Carlos, que estava agora na ambulância, e sentiu um aperto no coração. O mundo estava desmoronando à sua volta, e ele precisava descobrir a verdade. Ao mesmo tempo, a traição de Daniel, seu amigo de longa data, começava a tomar forma. Mas o que ele faria agora? A dúvida e a confusão dançavam como sombras em sua mente. De repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura apareceu correndo, uma mulher com os cabelos desgrenhados e um olhar de pânico. Era Sofia, uma colega caminhoneira que também tinha de alguma forma percebido o tumulto. Ela se aproximou com pressa, e Lucas notou que seus braços estavam sujos e ensanguentados. Lucas, você não pode ficar aqui. O que está acontecendo é muito pior do que você imagina. O coração de Lucas disparou. O que você sabe, Sofia? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, claramente lutando para manter a calma. A câmera! Ela não é só sobre você. Tem mais pessoas envolvidas. Eu vi Daniel e outros com os quais ele trabalha planejando isso há semanas. Eles estão espionando caminhoneiros, um por um, para expor segredos, chantagens. E a empresa há um esquema muito maior. A cada palavra que saía da boca de Sofia, Lucas sentia como se seus pés estivessem se afastando do chão, cada vez mais. O que você quer dizer com esquema? O que eles ganham com isso? Eles querem controle, Lucas. Controle sobre os motoristas. Hackear dados. Manipular decisões. E tem mais. Você precisa saber, Carlos não estava doente. Ele foi envenenado. A voz dela tremia, mas suas palavras eram firmes como aço. Era para parecer que estava tendo uma crise, mas tudo foi um plano. Estão tentando nos eliminar. Momentaneamente aturdido, Lucas não conseguia processar tudo de uma vez. A ideia de que Carlos poderia ter sido uma vítima intencional fez seu sangue ferver. Por que a empresa faria isso? Como você sabe disso tudo? Sofia parecia hesitante, mas logo deslizou o celular do bolso e mostrou a Lucas um vídeo. Era uma gravação dele e de Carlos, conversando em tom animado. Esse é o vídeo que Daniel e os outros usaram para nos manipular. Eles mentiram para nós. Está por toda parte, estragando tudo. O alarde aumentou em torno deles. Sirenes e gritos eram acompanhados pelo som do fogo. A fumaça tornava-se sufocante. Lucas começou a unir as peças, um quebra-cabeça obscuro se formando em sua mente. Então a câmera não era só sobre mim? E se Carlos não fosse o único em perigo? Uma onda de desespero tomou conta dele. Você disse que havia mais. Quem mais está em risco? Nesse instante,
Um homem saiu das sombras das cercas de contenção, com uma expressão que exibia familiaridade e força. Era Daniel. Lucas se preparou para confrontá-lo, mas o que aconteceu a seguir o deixou em choque total. Daniel se dirigiu a Sofia e os dois trocaram um olhar intenso, cheio de segredos e algo mais sombrio. Está feito. Precisamos agir rápido antes que todos descubram. Você traiu todos nós! Gritou Lucas, cercando-se de um ódio que borbulhava como lava. Por que você faria isso? Eu era seu amigo. Mas Daniel sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Amigo? Não mais. O jogo mudou. E eu decidi onde quero estar. E você, meu caro, está no caminho errado. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era uma traição, não apenas de um amigo, mas a chave de um jogo muito maior onde ele e outros caminhoneiros eram apenas peões. E enquanto a cena ao redor deles desmoronava em fumaça e pânico, uma pergunta simples começava a martelar em sua cabeça. E se tudo que eu sabia estivesse errado? O que mais eles estão escondendo? Uma explosão reverberou, mais forte do que antes, fazendo Lucas se encolher. Eram as estruturas da verdade e da confiança se despedaçando. E agora, sem saber em quem confiar e em busca das respostas, a vida que conhecia parecia ter virado de cabeça para baixo. O que mais estaria escondido no meio desse jogo traiçoeiro? Lucas estava ali, perdido em meio ao caos, e com a revelação de Juliana ecoando em sua mente. A fumaça do caminhão em chamas subia como um aviso sombrio no céu cinzento. Ele olhou. Ao mesmo tempo, a traição de Daniel, seu amigo de longa data, começava a tomar forma. Mas o que ele faria agora? A dúvida e a confusão dançavam como sombras em sua mente. De repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura apareceu correndo. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e um olhar de pânico. Era Sofia, uma colega caminhoneira, que também tinha de alguma forma percebido o tumulto. Ela se aproximou com pressa e Lucas notou que seus braços estavam sujos e ensanguentados. Lucas, você não pode ficar aqui. O que está acontecendo é muito pior do que você imagina. O coração de Lucas disparou. O que você sabe, Sofia? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, claramente lutando para manter a calma. A câmera. Ela não é só sobre você. Tem mais pessoas envolvidas. Eu vi Daniel e outros com os quais ele trabalha planejando isso. Há semanas. Eles estão espionando caminhoneiros, um por um, para expor segredos, chantagens. E a empresa? Há um esquema muito maior. A cada palavra que saía da boca de Sofia, Lucas sentia como se seus pés estivessem se afastando do chão. Cada vez mais. O que você quer dizer com o esquema? O que eles ganham com isso? Eles querem controle, Lucas. Controle sobre os motoristas. Hackear dados. Manipular decisões. E tem mais. Você precisa saber. Carlos não estava doente. Ele foi envenenado. A voz dela tremia, mas suas palavras eram firmes como aço. Era para parecer que estava tendo uma crise, mas tudo foi um plano. Estão tentando nos eliminar. Momentaneamente aturdido, Lucas não conseguia processar tudo de uma vez. A ideia de que Carlos poderia ter sido uma vítima intencional fez seu sangue ferver. Por que a empresa faria isso? Como você sabe disso tudo? Sofia parecia hesitante, mas logo deslizou o celular do bolso e mostrou a Lucas um vídeo.
Era uma gravação dele e de Carlos, conversando em tom animado. Esse é o vídeo que Daniel e os outros usaram para nos manipular. Eles mentiram para nós. Está por toda parte, estragando tudo. O alarde aumentou em torno deles. Sirenes e gritos eram acompanhados pelo som do fogo. A fumaça tornava-se sufocante. Lucas começou a unir as peças, um quebra-cabeça obscuro se formando em sua mente. Então, a câmera não era só sobre mim. E se Carlos não fosse o único em perigo? Uma onda de desespero tomou conta dele. Você disse que havia mais. Quem mais está em risco? Nesse instante, um homem saiu das sombras das cercas de contenção, com uma expressão que exibia familiaridade e força. Era Daniel. Lucas se preparou para confrontá-lo. Mas o que aconteceu a seguir o deixou em choque total. Daniel se dirigiu a Sofia, e os dois trocaram um olhar intenso, cheio de segredos e algo mais sombrio. Está feito! Precisamos agir rápido, antes que todos descubram. Você traiu todos nós, gritou Lucas, cercando-se de um ódio que borbulhava como lava. Por que você faria isso? Eu era seu amigo! Mas Daniel sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Amigo! Não mais! O jogo mudou e eu decidi aonde quero estar. E você, meu caro, está no caminho errado. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era uma traição não apenas de um amigo, mas a chave de um jogo muito maior, onde ele e outros caminhoneiros eram apenas peões. E enquanto a cena ao redor deles desmoronava em fumaça e pânico, uma pergunta simples começava a martelar em sua cabeça. E se tudo o que eu sabia estivesse errado? O que mais eles estão escondendo? Uma explosão reverberou, mais forte do que antes, fazendo Lucas se encolher. Eram as estruturas da verdade e da confiança se despedaçando. E agora, sem saber em quem confiar e em busca das respostas, a vida que conhecia parecia ter virado de cabeça para baixo. O que mais estaria escondido? Ele olhou para Sofia e viu a expressão dela mudar. Lucas, você não pode confiar em mim também. Eu não posso explicar agora, mas sou parte disso também. Daniel não está em controle. Ele está sob controle. Imediatamente, a pressão em seu peito aumentou. Como assim? O que você está dizendo? Eu fui recrutada. Entenda, Lucas. Isto não é apenas espionagem. É algo maior. Eles sabem sobre você, sobre todos nós. E Daniel, ele é só uma peça. Mas eu tenho informações que podem te ajudar. Se você ainda confiar em mim. A intensidade no olhar dela o fez hesitar. Cada palavra era uma facada. Os dois segredos eram demais, uma tempestade de incertezas. Enquanto a fumaça girava em sua volta e o caos crescia, Lucas se viu no centro de uma teia traiçoeira onde amigos se tornavam inimigos. E a verdade era um terreno escorregadio. A única certeza que tinha era a dúvida. Quem estava realmente ao seu lado? E o que mais poderia vir à tona em meio a essa confusão? Lucas estava ali, perdido em meio ao caos e com a revelação de Juliana ecoando em sua mente. A fumaça do caminhão em chamas subia como um aviso sombrio no céu cinzento. Ele olhou para Carlos, que estava agora na ambulância, e sentiu um aperto no coração. O mundo estava desmoronando à sua volta, e ele precisava descobrir a verdade. Ao mesmo tempo, a traição de Daniel, seu amigo de longa data, começava a tomar forma. Mas o que ele faria agora? A dúvida e a confusão dançavam como sombras em sua mente.
Escuta, Lucas! A voz de Sofia tinha uma urgência palpável. Se não formos agora, será tarde demais. Uma onda de emoções turbulentas subiu pela espinha de Lucas. Ele encarou Sofia, mas não conseguia desviar o olhar de Daniel, que parecia cada vez mais seguro do seu papel nessa história. Você sabe que não posso confiar em você, Lucas respondeu, a revolta transparecendo em sua voz. Trust me, ela implorou, a respiração rápida. Eu sei quem está por trás disso. Você não tem ideia do que está acontecendo. Mas antes que Lucas pudesse responder, um forte estrondo cortou o ar. Com um sobressalto, os três se viraram, e o que viram fez o coração de Lucas parar. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, estava se aproximando, com olhares ameaçadores e armas à vista. É hora de limpar a bagunça! Gritou um deles, enquanto avançavam em direção ao grupo de motoristas agitados. As sirenes das ambulâncias pareciam uma sinfonia de pânico. Corre! Gritou Juliana, puxando Lucas pelo braço. Mas na mudança de direção, algo mudou. Lucas avistou um brilho familiar no braço de um dos homens. Um broche muito parecido com o que ele havia visto na câmera oculta. Era uma conexão inegável, um fio que ligava todos aqueles homens à verdade que ele tentava desvendar. Não! Lucas berrou, enquanto tentava se libertar do puxão de Juliana. Eles sabem de nós! A multidão ao redor começava a entrar em pânico, e Lucas sentiu a adrenalina tomando conta. Ele teve um lampejo de coragem. Sofia, você disse que tinha informações. Me diga agora. Mas antes que ela pudesse responder, Daniel estava à frente, como uma muralha. Chega! Esteve no caminho errado o tempo todo. É hora de voltar para casa, meus amigos! A frieza em suas palavras era horripilante. O chão parecia tremer sob os pés de Lucas. Uma parte dele queria correr, se esconder, mas a outra parte estava sedenta por respostas. Enquanto pensava na verdade, algo piscou em sua mente. Ele se lembrou de uma conversa que tivera com Carlos, uma noite qualquer, perto do fogo. A confiança é o maior ativo que temos, ele havia falado. E agora, tudo parecia um jogo cruel. Os homens de preto começaram a cercá-los. Agora é o momento da verdade, Lucas! Daniel continuou, o sorriso dele se ampliando, como se estivesse saboreando o desespero. Você nem imagina o que está realmente em jogo aqui. Então, o mundo de Lucas desabou novamente. Um disparo ecoou e tudo ficou em câmera lenta. Ele viu Sofia cair, o olhar de surpresa e medo estampado em seu rosto. O tempo parecia ter congelado. Ele ouviu os gritos, sentiu o gosto metálico da adrenalina na boca. Mas sua linha de visão estava fixada nela. Não! Ele gritou, se lançando à frente. Mas era tarde demais. Com o corpo de Sofia caindo no chão, uma sombra se projetou sobre ele. Daniel havia se virado, um brilho de frieza nos olhos. Você precisa entender, Lucas. Ninguém controla a verdade. Lucas sentiu como se o chão estivesse sumindo. A traição de Daniel era palpável. E agora, com Sofia ferida e a vida de todos à sua volta em jogo, ele precisava tomar uma decisão. O que importava mais? Salvar seus amigos ou expor a verdade? O pânico e a confusão inundaram a mente de Lucas. Agora, mais do que nunca, ele sabia que as partes que estava amarrando eram mais complexas do que tinha imaginado. E enquanto a fumaça subia e o sangue de Sofia se misturava ao solo,
A única pergunta que ressoava em sua mente era como ele poderia derrotar um inimigo que parecia sempre estar um passo à frente. A situação se tornava cada vez mais insustentável e uma seleta de reações se desenrolava à sua frente. Todos os olhares afligidos em busca de um sinal de esperança, enquanto a verdade estava mais distante do que nunca. Era uma batalha de vida ou morte, e Lucas sentiu que precisaria descobrir quem realmente estava ao seu lado antes que a escuridão o consumisse de vez. Lucas estava ali, perdido em meio ao caos e com a revelação de Ju. A voz era firme vinda de um dos homens de preto. Com movimentos rápidos, eles cercaram o grupo, os olhos afiados, prontos para o que viesse. Lucas sentiu o coração acelerar, a adrenalina disparando. Ele sabia que precisava agir. Juliana! Sofia, vamos nos afastar! Ele puxou as duas, mas Daniel se interpôs, um sorriso sombrio no rosto. Vocês realmente acham que podem escapar? O jogo apenas começou. O pânico se espalhou. A multidão ao redor deles gritou e se desesperou. Uma mulher tropeçou, caindo, e logo um homem fez uma barreira com seu caminhão, tentando proteger o grupo. Lucas olhou para Sofia, mas o que ele viu o fez quase desmaiar. Ela estava segurando um pequeno dispositivo, brilhante à luz baixa. Uma bomba? Ele precisava saber. Você, o que é isso? Ele se virou para ela, a voz trêmula. Mas o olhar dela era outro. Não havia medo, havia determinação. É hora de revelações, Lucas, disse ela, a voz firme. A tensão subiu, e o que quer que estivesse guardado por trás daquela aparência subitamente mudou. Sofia deu um passo à frente. Você não sabe quem eu realmente sou, Lucas. Eu não fui apenas uma caminhoneira. Eu fui um agente infiltrado aqui para descobrir a verdade sobre a corrupção na empresa. Lucas mal conseguiu processar as palavras. Um agente? Como assim? Você me enganou o tempo todo? E quem exatamente você está trabalhando? O desespero o dominava, mas ele não podia mostrar. Pouco a pouco, tudo desmoronava ao seu redor. Os homens de preto avançaram e a situação se tornava mais intensa. Sofia levantou a mão, os braços tremendo, mas o olhar inabalável. Quero que você saiba que todos estamos em perigo. Eles estão envolvidos com coisas muito maiores. E você e Daniel são a chave para tudo. Um estalo. Uma explosão repentina. Lucas se virou na direção do barulho e viu o lado do caminhão se abrir, revelando não apenas mais homens armados, mas o corpo inerte de Carlos jogado ao chão, com um brilho familiar saindo dele. Algo dentro de Lucas se quebrou. Carlos em perigo? Ele não iria permitir que isso terminasse assim. Carlos! Lucas gritou, mas as palavras ficaram perdidas nas chamas e nos gritos. Daniel estava agora ciente da repercussão, a expressão em seu rosto encontrando pânico. Mas não era só isso que chamava a atenção de Lucas. Não! O pequeno dispositivo que Sofia segurava, ele tinha mais potenciais do que apenas uma bomba. Você pode usar isso para expor todos eles! Gritou Sofia. E com isso, algo em Lucas virou. A adrenalina disparou em suas veias. O que ele faria agora? Salvar seu amigo ou evitar que a verdade se espalhasse e levasse todos à destruição? Daniel tinha rido da sua ingenuidade, mas Sofia parecia de alguma forma disposta a se arriscar. E quando Lucas olhou para Daniel, sentiu uma raiva e uma certeza avassaladoras. Você vai precisar de mais do que isso para me parar, Daniel. E não vou deixar que mais vidas sejam levadas. Sofia bloqueou o caminho. Mas Daniel sorriu. Ah, Lucas, você realmente não entendeu, não é? Essa não é a hora de lutar.
É hora de se aliar ao que ficou e aproveitar as oportunidades. E com isso, um turbilhão de pensamentos invadiu a cabeça de Lucas. Quem era Sofia de fato? O que mais havia escondido? Ele precisava decidir e rápido. A batalha estava prestes a começar e a fumaça da traição era mais densa do que nunca. E no meio do caos, Lucas percebeu que tudo o que sabia poderia estar errado. Agora, mais do que nunca, a verdade estava em jogo. E quem ele escolhesse ao seu lado faria toda a diferença para o amanhã. E a última pergunta que ecoou em sua cabeça era: até onde ele iria para descobrir quem eram seus verdadeiros aliados e quem eram os inimigos? Isso mudaria tudo. Lucas estava ali, perdido em meio ao caos e com a revelação de Juliana ecoando em sua mente. A fumaça do caminhão em chamas subia como um aviso sombrio no céu cinzento. Ele olhou para Carlos, agora na ambulância, e para Sofia, que segurava aquele dispositivo com a atenção de alguém que estava prestes a detonar uma bomba. O ambiente estava carregado de tensão, e o garra de ação de Daniel parecia implícita em suas palavras. Você pode usar isso para expor todos eles. Sofia exclamou, a determinação em seu olhar brilhando em meio à confusão. Mas enquanto Lucas tentava, de alguma forma, entender as revelações, todos ficaram em silêncio quando um novo ruído cortou o ar. Era um zumbido, crescente, e não era o som dos veículos de emergência. Algo mais avassalador se aproximava. E então, de repente, as sombras se agitaram. Um helicóptero apareceu na altura, cortando os céus com uma precisão cortante. As lâminas giravam rapidamente, criando uma tempestade de vento que fez a fumaça da cena dançar sinistramente. O que estava acontecendo? Lucas se virou para Sofia, mas ela só podia olhar com os olhos arregalados. Era tudo surreal. Lucas, cuidado! Juliana o puxou para o lado, e foi nesse momento que a verdade veio à tona como uma bomba. O helicóptero pairou sob um ângulo que deixava clara sua origem. Nas laterais, um símbolo que Lucas conhecia muito bem. Era do grupo que tinha encomendas com a empresa de transporte. Mas agora ele se perguntava por que estavam aqui, tão longe de tudo. Eles estão vindo! Rápido! Uma voz entre os motoristas gritou enquanto a cena se transformava em um balbúrdia. Lucas sentiu o coração acelerar ainda mais. O nó na garganta se formando com força. O medo não era só agora, era opressivo. Sofia estava em pé, segurando a bomba e tentando entender a nova realidade que se apresentava. Foi nesse instante que os motores no helicóptero começaram a fazer um barulho ensurdecedor. Uma figura desceu, olhos escaneando o público, e Lucas fez uma fuga de alguns passos para trás. Com um megafone, a pessoa falou: "Estejam em alerta, isso é um exercício. Todos os caminhoneiros devem se reunir no centro da pista. O que aconteceu aqui não ficará impune." A sensação de estar em um filme de suspense tomou conta, mas a perplexidade se transformou em pânico quando Lucas reconheceu o porta-voz. "Não! Não pode ser!" gritou ele, reconhecendo seu ex-supervisor, um homem que sempre teve um olhar ameaçador sobre os motoristas. Ele nunca se sentira seguro em sua presença. "O que você está fazendo aqui?" Daniel, que parecia mais confiante, deu um passo à frente. "Você está a serviço deles ou tem alguma outra pauta?" Uma onda de inquietação percorreu o ambiente. As pessoas começaram a murmurar: "Este homem sabe mais do que diz. Eu conheço ele. Está envolvido nisso tudo." Lucas não conseguia conter a fúria. A visão de Carlos, caído e vulnerável, o deixava em chamas.
O que realmente acontecia? Silêncio. Ninguém faz nada que não seja identificado. O homem gritou, e um grupo de homens armados começou a se espalhar. O pânico cresceu como um fogo na pradaria, e Lucas se viu preso entre o que sabia e o que ainda não entendia. E de repente, no meio daquele pânico, um estrondo alto. O dispositivo que Sofia segurava começou a apitar, e o rosto dela se iluminou por um momento. Lucas não era só uma ameaça. Era uma armadilha. Um tira-teima surge em forma de fumaça e gritos enquanto Lucas encarava a revelação com olhos arregalados. O que você fez? O tempo parecia se distorcer quando ele percebeu que cada um naquela praça estava onipresente em uma trama muito maior. O último pedaço do quebra-cabeça escorregava entre seus dedos, mas enquanto todos olhavam, o caos prevaleceu de uma maneira mais intensa. O helicóptero havia começado a descer velozmente e, de repente, tudo girou em torno de uma única e brutal revelação. Segredos profundos estavam prestes a vir à tona. Daniel havia planejado tudo, mas, assim como a verdade batia a porta, não havia mais como voltar atrás. E no roubo de variações de identidade, a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais difusa. Lucas sabia que precisava decidir, mas, com tantas verdades emaranhadas, quem poderia realmente confiar? As escolhas que fizesse agora moldariam não só seu futuro, mas o de todos ao seu redor. E mesmo enquanto o caos tomava conta, uma única pergunta volta a martelar em sua mente. A cena se desenrolou em um frenesi de gritos e fumaça. O helicóptero, agora abaixando-se, lançava sombras dançantes sobre todos, mas Lucas só conseguia pensar em Sofia e no que estava prestes a acontecer. O dispositivo em sua mão parecia pulsar com vida própria. Lucas, não! Ela gritou, mas a urgência da situação não dava espaço para hesitações. Ele avistou Daniel, seus olhos brilhando com uma satisfação crua, como se estivesse antecipando um espetáculo. O coração de Lucas batia rápido. Havia algo de muito errado ali. A traição, os segredos, tudo isso era parte de um plano maior que ele ainda não compreendia. Silêncio. Estamos controlando essa situação. O ex-supervisor de Lucas ordenou através do megafone, fazendo ecoar no tumulto. Seus caminhões, suas vidas, tudo foi manipulado por alguém que vocês confiam. Agora, todos precisam se alinhar ao que estamos prestes a revelar. E justo quando Lucas pensou que estava seguro, a realidade se despedaçou. Um jato de luz brilhou para o chão, iluminando o rosto de outra pessoa que descia do helicóptero. Lucas esfregou os olhos, quase não acreditando no que via. Era Carlos, mas não o Carlos que ele conhecia. Era uma versão diferente, um Carlos ferido, sujo, pego de surpresa. Não é possível! Os murmúrios aumentaram entre os motoristas. Lucas sentiu suas forças se esvaírem enquanto Carlos se aproximava, apoiado em um homem que cuidava dele. Mas não era qualquer homem. Era Daniel, com um sorriso que misturava satisfação e malícia. Carlos, o que aconteceu? Lucas perguntou, o medo consumindo sua voz. A expressão do amigo era uma mistura de dor e confusão. Ele olhou para e novamente, como se estivesse tentando reconhecer o amigo perdido. Fui manipulado, Lucas. É tudo um jogo, Carlos gaguejou. A verdade fluindo entre os murmúrios. Daniel, ele não é quem você pensa que é. Fui enganado. Eles sabem de tudo. Uma onda de choque paralisou Lucas. Carlos não era o único a ser manipulado.
Afinal, Daniel estava por trás de tudo? O que ele tinha feito? Comprado a lealdade de tantos? Uma perplexidade aguda acompanhou o gélido entendimento que começava a tomar forma na mente de Lucas. Você traiu a todos nós! Lucas gritou, seu coração ardendo em fúria. Por que você faria isso, Daniel? Porque era necessário. Daniel respondeu, o tom de controle em sua voz. E agora vocês precisam escolher. Se não jogarem junto, tudo se acabará para vocês. Não só para você, Lucas, mas para todos nessa praça. A tensão subiu novamente. E o ambiente estava repleto de desespero. Mas o que Daniel não sabia era que dentro de cada um dos motoristas havia uma resiliência feroz. Lucas olhou ao redor e viu aqueles rostos conhecidos. Pessoas que tinham compartilhado risos, dor e histórias. Eles não iriam aceitar aquilo. Todos seremos livres para decidir nosso próprio destino! Lucas gritou, avançando com coragem. Mas antes que pudesse dizer mais, um grito de dor irrompeu. Havia uma mulher ali, uma das motoristas, que havia tentado fazer sentido de tudo até então. Ela caíra ao chão, segurando a cabeça com as mãos, em meio a um surto de convulsões intensas. Espera! Não! A voz de Sofia cortou o ar enquanto ela tentava se aproximar. O dispositivo eu não deveria ter ativado. Ela não está apenas estressada. Isso é parte do que estamos enfrentando. A revelação deslizou pela praça como um tsunami e o choque se espalhou. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Agora, enquanto a mulher lutava, o caos se agravava. Como se uma onda de pânico estivesse prestes a engolir a todos. E tudo o que ele pensou que sabia desmoronava em uma fração de segundo. Agora você não tem como voltar atrás, Daniel disse, a voz com um tom de celebração macabra. E uma nova luz começou a brilhar do helicóptero, iluminando toda a cena, até que toda a realidade se distorcesse. O que Lucas e os motoristas estavam enfrentando era mais do que espionagem. Era uma batalha por suas vidas e integridade. Novamente, a pergunta se formava: quem poderia realmente confiar em quem? O último fio de esperança ameaçava se romper, enquanto o grito da mulher ecoava, e Lucas sentia um peso imenso em seu coração. Uma escolha teria que ser feita, e o resultado poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. O caos tomou conta do ambiente. Os gritos se misturavam ao barulho do helicóptero. Lucas ficou paralisado enquanto a mulher no chão se contorcia, cercada por motoristas em desespero. O que está acontecendo? Ele murmurou, a visão turva de preocupação. Carlos, com um olhar perdido, tentava se levantar, mas Daniel estava ali, um sorriso malicioso nos lábios. A tensão era palpável. Vocês realmente acreditam que podem escapar? Daniel gritou, sua voz cortante como lâmina. Eu sou o controle, e agora todos vocês têm uma escolha a fazer. Ele apontou para a multidão, e Lucas compreendeu o que estava por vir. A ameaça pairava no ar como uma nuvem negra. O dispositivo em Sofia emitiu um apito agudo, e sua expressão era de pura angústia. Lucas, me escuta! Sofia implorou. Se você não desligar isso, todos estarão em perigo. Eles têm o poder de fazer o que quiserem com os nossos corpos e mentes. E outra explosão reverberou. Desta vez, mais perto. O céu se iluminou e a multidão gritou, tentando encontrar abrigo. Os homens de preto estavam avançando. Tudo parecia desmoronar. A única solução era enfrentar Daniel e sua gangue. O tempo estava se esgotando. Basta, Daniel! Lucas gritou determinado. Se você pensa que vai manipular a gente assim, está muito enganado. Somos mais fortes juntos.
Ele olhou para os motoristas, viu a raiva crescendo em cada um deles. Era hora de se unir. Não deixaremos você destruir nossas vidas. Oh! Gritou, levantando-se com dificuldade e acessando uma força que parecia perdida. O murmúrio de força brotava entre eles. Daniel hesitou. Vocês acham que tem alguma chance? Ele respondeu, mas a insegurança já mostrava suas garras. Lucas perguntou, a adrenalina exigindo clareza naqueles segundos preciosos. Desligar essa bomba e expor tudo. Uso o vídeo que capturei enquanto estava infiltrada. Ela disse, seu olhar brilhando. Precisamos fazer isso agora. Vamos usar a verdade contra eles. Então vamos, Lucas ressoou, percebendo que a lealdade entre eles era a única chance de sobrevivência. Ele se aproximou de Daniel, coragem borbulhando. Se você quiser guerra, vai ter uma. E descansando sobre a tempestade que se formava no céu, a mobilização aconteceu. Motoristas juntos, levantando suas vozes, unindo forças, vozes se tornaram uma só. O helicóptero começou a mudar de ângulo, e a figura da autoridade começou a perder o controle. O filme da traição começava a ser revelado, e isso era apenas o começo de um novo capítulo. Daniel compreendeu. Todos viam a verdade agora. A tensão subia, mas havia uma pequena esperança. Os trechos da verdade se espalhavam como uma onda. Vamos para cima, Lucas! As palavras de Carlos ecoaram na mente de Lucas, que corria em direção a Daniel, decidido. Mas antes que pudessem agir, o mundo pareceu congelar. Uma voz ecoou entre o torvelinho, um grito de liberdade e alívio. A verdade sempre emerge! E com aquele chamado, Lucas sentiu que, mesmo com as feridas e as traições, eles tinham uma chance. Eles estavam mais juntos do que nunca. A luta não acabara. Ela havia apenas começado. A verdadeira batalha estava por vir. Mas agora a determinação queimava com força. E Lucas sabia que, por mais desafiador que fosse, ele e seus colegas caminhoneiros enfrentariam o que viesse. E enquanto o pano escurecia sobre a cena, a pergunta que ainda pairava no ar se revelava. Até onde vais tudo sacudir mais uma vez? O futuro restava incerto, mas a vontade de lutar era a bússola que guiava a todos. Se você ficou emocionado com essa jornada e quer saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a nossa comunidade continue forte. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Cada ação conta.